bora lá! Sejam todos muito bem-vindos ao nossa live de Pergunta pra Nutri, que acontece todas as terças-feiras às 14 horas. Então é terça-feira, é 14 horas, nós estamos aqui firmes e fortes, tá bom? Pode vir que eu vou estar aqui respondendo a sua dúvida, tá bom? Então, já separei as perguntas de hoje e já vou começar com a primeira pergunta. E a primeira pergunta é: Aline, jejum intermitente é bom para o emagrecimento? Sim, é bom, é muito bom, é um protocolo de emagrecimento, é um dos protocolos de emagrecimento. Só que, então simplesmente eu vou parar de comer, Aline? Não, meu amor, o jejum intermitente, você precisa respeitar alguns protocolos ali para você conseguir fazer ele com eficiência, tá bom? Então presta atenção, você que tá me ouvindo aqui, que tem vontade de fazer jejum, conhece alguém que faz jejum, ou quer aprender como fazer jejum, fala, não, eu tô pensando aqui, vou começar a fazer o jejum. Presta atenção que agora eu vou te explicar. A primeira coisa que você precisa fazer para o jejum intermitente é, antes dele, fazer low carb, uma dieta low carb. Porque senão você, no jejum, vai sofrer muito com a falta de alimentação no período da janela fechada, tá bom? Por quê? Por que low carb? Low carb, como o nome mesmo diz, é low, baixa de carboidrato. Então você já vai ir adaptando o seu organismo a produzir e liberar energias para você, mesmo você não comendo tanto carboidrato assim. Tá bom? Então é super interessante mesmo, de verdade, que vocês consumam, façam primeiro a low carb. Eu vou postar ainda por esses dias a respeito de low carb. No feed tem vídeos explicando frutas na low carb, se pode e tal. Devagarzinho eu vou explicando. Mas você precisa fazer uma dieta baixa de carboidratos. Não é zero carboidratos, e sim com uma baixa ingestão de carboidratos. E aí você vai ingerir carboidratos, concorda? Porém, serão carboidratos direcionados para te auxiliar nesse resultado. E quais que são os carboidratos que estão liberados e quais que estão proibidos para low carb? Liberados os vegetais que vêm, por exemplo, fruta, tubérculo, tá bom? Só que lembre-se, eu tô falando os vegetais, mas lembra do nome da dieta? É low carb, então é baixo. Então você não vai ter um consumo alto desses vegetais, tá? Tubérculos, frutas e tal. Você não vai ter um consumo alto, ok? Um consumo baixo, mas ele vai existir. Aí, você vai fazer ali por um período essa low carb, né? Vai fazer ali um período e tal. Os alimentos proibidos na low carb são açúcares e açúcares de farinha refinada, farinha simples. Resumidamente, doce de tudo quanto é tipo, açúcar de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Açúcar só traz malefícios pra você, tá? Entenda isso, você conseguirá melhorar essa saúde assim. E alimentos do tipo pão, bolo, biscoito, principalmente se for industrializado. Se for um biscoitinho que você faz aí na sua casa, é só a gente mudar aí essa farinha que você tá usando e colocar um outro tipo de farinha, que a gente já melhora ele e você continua comendo aí esse biscoitinho ou esse pãozinho. Agora, industrializado, biscoitinho, torradinha, essas coisas que a gente compra, principalmente esses prontos, não são legais. Então, são alimentos proibidos na low carb. Então, você primeiro fez a low carb, tá? O foco da pergunta aqui é jejum intermitente. Então, primeiro a gente vai fazer low carb, aí você faz por um período, pelo menos um mês, ok? Fez ali low carb, depois você começa o seu protocolo de jejum. E aí você começa do começo. E qual que é o começo? O protocolo 12-12. 12 horas sem comer, 12 horas comendo. Depois, 14 horas sem comer, 10 horas comendo. Depois, 16 horas sem comer, 8 horas comendo, tá? E aí a distância para você pular de um protocolo pro outro tem que ser de pelo menos... Ai, gente, esse trem tá baixando. Tem que ser de pelo menos
15 a 21 dias, de 2 a 3 semanas, pelo menos, pode ser mais, tá? Aline, eu tô bem adaptada aqui no 12-12, acho que vou ficar uns 2 meses aqui, depois eu mudo. Beleza, tudo bem. Aline, eu adaptei super bem, tem 2 semanas eu já vou pular já pro 16-8, ok? Se você tiver adaptado, não tem problema nenhum, tá bom? E aí, presta atenção, mais importante de você ficar na janela fechada do jejum, que é a parte que você não consome nada, que você não come nada com calorias, mais importante que esse período, que é você não comer nada, é na hora que você volta a comer. O que você tá comendo? Então, voltou a comer, o que você volta a comer, isso que você tá comendo é dentro do low carb. Então, você começa a sua dieta low carb para o seu corpo ir adaptando a isso. Depois, a low carb, ela não vai sair de time completamente. Só que ela vai aparecer na janela que você tá se alimentando, tá? Que é possível. E aí, nesse período low carb, e o que é low carb? Baixa ingestão de carboidrato, esse trem que tá baixando mesmo. Baixa ingestão de carboidrato e vai consumir sim carboidratos, porém serão pouco, low, e carboidratos direcionados. Então, não é carboidratos industrializados, principalmente, tá? São carboidratos... Peraí, gente, vou ter que mexer aqui. São carboidratos vindo principalmente de vegetais, tá? Ok? Então, se você conseguir entender isso que eu tô te falando, vai facilitar a sua vida, assim, aos montes mesmo. Peraí, gente, peraí. Tá bom? Então tá. Aí você adaptou. Aí chegou lá no jejum 16-8, tá tão adaptado que você quer pular por 24 horas. Aline, vou pular, posso pular? Meu amor, se você estiver adaptado, você pode pular, tá? Agora, Aline, eu gostei tanto do jejum que eu tô fazendo todo dia. Não, aí não é legal. O jejum, ele chama intermitente exatamente por isso, que é mais interessante que ele seja intermitente, tá bom? Ó, isso tudo que eu tô falando pra vocês, isso tudo que eu tô explicando pra vocês, eu vou tá dando uma boa pincelada também quinta-feira. Então, se você não fez a sua inscrição pra aula que vai acontecer quinta-feira, corre lá nos stories, corre na minha biografia, tem até o comentário fixado aqui, faça a sua inscrição. Participa da aula que vai ser muito legal, tá? Muito legal mesmo. No final da inscrição, você tem a opção de entrar no meu grupo secreto do Telegram. Por lá, eu te passo algumas dicas bem bacanas, tá bom? Deu pra entender aí sobre o jejum? Ficou alguma dúvida sobre jejum? Então tá. Então, é isso, jejum. Agora eu vou pra próxima pergunta. E a próxima pergunta é: 3 dicas infalíveis de perder a barriga. Isso é o que mais acontece aqui. Nutri, como que eu faço pra perder a barriguinha? Nutri, o que eu preciso comer pra perder a barriguinha? Nutri, o que eu preciso não comer pra não ter a barriguinha, pra diminuir a barriguinha? Ó, é uma pergunta até parecida com o que eu respondi hoje mais cedo também numa outra live. É o seguinte, presta atenção. 3 dicas que eu vou te dar. A dica 1, se hidrate, e vou te explicar por quê. A dica 2, diminua consumo de alimentos industrializados, açúcares, farinha. E dica 3, diminua sua ingestão de produtos com lactose e com glúten. Agora eu vou explicar cada um por que eu tô falando pra você diminuir. Primeiro, hidratação. Se você está hidratado, você não retém líquido. Então você não vai ficar com essa sensação de um baiacu que tá inchada, que não tá rolando. Fala, nossa, esse negócio não tá lá rolando. E às vezes a gente tá inchada e a gente pensa assim, ah, mas se eu beber água vai ser pior. Só que não, meu bem. Você tá inchada porque seu corpo tá retendo líquido, porque exatamente você não tá bebendo água. Então beba água pro seu corpo não fazer isso, tá bom? E aí você vai me perguntar, tá, Aline, eu vou beber água, e quanto que eu vou beber água? Pega um papel e caneta. Se você tá vendo essa live depois, no gravado, pega um papel e caneta aí pra você anotar. Eu vou deixar na descrição também a explicação de como você deve calcular quanto que você deve beber de água. Então, pega lá, papel e canetas. A fórmula é o seguinte, de 35 a 40 ml vezes o peso.
Então, vou dar o meu exemplo. Eu peso 52 quilos. Eu sei que você deve estar achando pouco, mas é porque eu sou minúscula, tá? Eu sou um cotoquinho. Então, não é pouco, não. Eu sou bem pequenininha, gente. Eu sei que na foto parece que eu sou alta, né? Mas não, eu sou pequena. Então, 52 quilos vezes 35 ml dá um total de 1,820 litros. Então, quer dizer que pra eu ficar com equilíbrio, hidratada e não ter retenção de líquido, o mínimo, presta atenção que é o mínimo, é isso que você calculou. Porque eu vou dar pra vocês o meu exemplo. Eu bebo mais que 1,800 litros. Então eu vou diminuir pra ficar com 1,800 litros, porque eu calculei e deu 1,800 litros. Não é isso que eu tô falando. Você só precisa ajustar o mínimo, que isso é o mínimo, para manter a homeostase e equilíbrio aí no seu corpo, tá bom? Se você já toma esse valor que você acabou de achar aí no seu cálculo, que você deve calcular daí, vamos dar um exemplo que alguém que tá me vendo aqui pesa 60 quilos. Aí você vai pegar lá, ó, pegar a calculadora. Você vai pegar lá, ó, 35 ml vezes 60 quilos. Então você tem que beber 2 litros e 100, tá? No mínimo. Aline, mas eu bebo 3. Não tem problema. Tá bom? O mínimo é 2,100. O problema é você tá bebendo 1,5, tá bebendo 1, sendo que você tem que beber 2,100. Aí você vai reter líquido mesmo. Não tem jeito. Vai reter líquido. Tá bom? Eu vou deixar salvo na descrição. Vou deixar esse vídeo, essa live salvo por 24 horas. Depois eu vou postar no feed. E tanto na descrição, no feed do Instagram, quanto no canal do YouTube. Vou deixar na descrição lá, tudo bonitinho, direitinho, pra vocês fazerem esse cálculo, tá? Pra não ficar nenhuma dúvida. Gente, outra coisa, se você não tá inscrito no meu canal do YouTube, inscreva-se. É só procurar por Nutri Aline Azevedo. Tem muita coisa legal lá, muita coisa bacana mesmo. Pode entrar lá e participar. Inclusive, eu tô postando sempre muita receita pra deixar claro pra vocês que emagrecer não é sofrimento, tá bom? Respondido a... não. Eu comecei a falar da... 3 dicas, né? Aí eu falei só de uma, que é da hidratação. Vamos pra segunda dica, gente. Eu tô doida. Vocês vão me lembrando aí. A segunda dica é reduza consumo de produtos industrializados. E por que eu tô te falando isso? Meu amor, para um produto industrializado, ele ser vendido e você querer comer, é colocado nesse produto, vários aditivos. Por isso que você pega lá uma barrinha de cereal, por exemplo, e vai ler a lista de ingredientes, tem um tanto de nome que você nunca nem ouviu falar. Isso aí é para aguçar suas papilas gustativas, para ficar gostoso. Isso aí implementado no alimento é para aumentar a validade dele. Em contrapartida, a gente perde valor nutricional, tá? Então, diminua o consumo desse tipo de alimento e diminua o consumo de açúcar. Quando eu falo açúcar, não é só açúcar cristal, não. É açúcar embutido nos alimentos, ok? E aí, gente, eu lembrei do negócio aqui, essa semana eu recebi uma pergunta assim: Nutri, na receita você usou adoçante natural, mas eu vou usar o demerara, o açúcar demerara, pode? É açúcar do mesmo jeito. Entende isso, pelo amor de Deus. Gente, vocês têm que começar a ficar espertos, vocês estão ficando muito bobo, a indústria tá enganando vocês. Aí fala assim, ó, açúcar demerara é saudável, então pode comer o tanto de açúcar que você quiser. É açúcar, bebê, é açúcar mascavo, demerara, cristal, que mais? Light, tudo é açúcar. Você tem que tirar da sua vida açúcar, de verdade. Se for muito difícil pra você tirar, aposta então, pelo menos no começo, adoçante natural. Stevia, xilitol, eritol, tá? Combinados? Não vamos cair nessa mais? Nesse papinho de, é açúcar, mas é mascavo. É açúcar, mas é demerara. É açúcar do mesmo jeito, tá? Aline, mas diz que é melhor, que é mais saudável. O negócio é que, para açúcar cristal chegar na sua casa cristal, ele passa por muitos processos de refinamento e ele perde completamente vitaminas e minerais. Já o demerara e o mascavo não chegaram a perder ainda esses minerais, mas não é do açúcar que nós vamos pegar minerais, vitaminas e nutrientes, tá? Não é do açúcar. A gente pode pegar de outro alimento, mas que você pega do açúcar, tá bom? Então elimina açúcar da sua vida que você vai ser muito mais feliz. E eu tô aqui pra te auxiliar. Se for muito difícil esse processo,
investe aí no adoçante natural, que pode ser bem bacana pra você, ok? Terceira dica, como perder barriga. Então, ó, como perder a barriguinha, como queimar a barriguinha. 3 dicas. Já falei sobre hidratação. Se você chegou agora na live, tá meio perdido, fala, perdi a primeira. Calma que essa live vai ficar salva e você vê ela. Segunda dica, produtos industrializados, açúcares, farinhas brancas, tá bom? Terceira dica, evite alimentos que fermentam. Sim, alimentos que fermentam aí no seu intestino, porque esses alimentos vão fermentar e essa fermentação vai te proporcionar uma distensão abdominal. Em todos isso acontece? Não. Algumas pessoas sim, algumas pessoas não, tá bom? Normalmente está ligado a algumas leguminosas, a produtos lácteos e a glúten, tá bom? Vou dar pra vocês o meu exemplo. Euzinha aqui, a Lininha da Silva, se eu comer um pedacinho de pão ou um pedacinho de bolo que contém ali glúten, farinha de trigo e tal, eu fico de boa. Se eu comer mais um pedacinho, talvez. Agora se eu comer 3, ai, batata, gente. Batata. O trem fermenta na minha barriga. Eu fico com a barriga assim de 3 meses. Se tiver quem me acompanha aqui há mais tempo. Ei, Lu! A Lu colocou lá, ó, hashtag emagrecer sem sofrer. Isso aí, Lu. Lu tá participando do meu grupo. Fabi também. Ai, que lindeza. Que orgulho de vocês. Então, vamos voltar aqui. Não sei se vocês lembram, quem já me seguia, em janeiro, eu passei o dia inteiro na sala VIP da Gol, em São Paulo. E, gente, não tinha nada natural. Era biscoito, bolo, sanduíche, macarrão, e não era macarrão integral, não. Macarrão com molho de tomate, que nem tinha tomate, era só um molho mesmo, uma coisa completamente sem graça. E só isso. E doce, e bolo, e docinho, e só isso. Gente, e aí eu fiquei lá o dia inteiro, porque a minha conexão tinha um tempo gigante pra comprar uma passagem de aérea barata, né? Aí eu comprei com conexão grande, fiquei lá o dia inteiro. E eu fiquei com fome, eu não tinha levado nada, acabou que eu me entreguei ali a todos esses produtos industrializados, esse tanto de açúcar, essa farinha. Orando ao Senhor pra dar tudo certo, mas não deu. No outro dia, puf, barrigão. E o pior, barrigão e os gases, né? Porque quando esses alimentos fermentam ali no seu intestino, libera gases e dói, tá bom? E não é gases assim de pum, não. É gases que eu nem sei como que sai, não. Mas, gente, dói, mas dói. Que teve uma vez que eu passei tanto mal que eu fui parar no hospital. Na hora que o rapaz fez a ultrassom da minha barriga, dava pra você ver, assim, ó, quantos gases que tinha. Então, presta atenção, por favor, se você sofre disso. Talvez tenha algum específico alimento que na hora que você come é batata. Tem gente que fala comigo assim, eu comer pastel frito. Não é a gordura, não. Possivelmente é a massa do pastel, tá? Na hora que chega ali no seu intestino, meu bem, ela incha. E aí você fica com aquele barrigão. Tá bom? Anotaram aí? Tudo sobre essas 3 super dicas. 3 super dicas sobre emagrecimento. Mas calma que quinta-feira tem mais. Quinta-feira tem mais, tá bom? Quinta-feira, quem não... Vou falar de novo. Quem não fez inscrição pra aula, faça, não vai passar batido. E você vai perder essa aula que eu tô fazendo com muito carinho pra vocês. Ontem eu fui mais de 3 horas da manhã preparando um conteúdo top, foda. Vou te entregar técnicas para você já começar a utilizar. Então, faz a sua inscrição, conta pras amigas, amiga, vizinha, colega e tal. Manda o WhatsApp, me marca, deixa eu saber que você tá participando. Espalha pro mundo, gente. Eu não quero ninguém terminando essa quarentena sofrendo aí, reclamando, falando que engordou, que a quarentena acabou com o meu foco e com os meus resultados. Eu não quero que isso aconteça com você, tá bom? Então, vamos para a terceira pergunta. E a terceira pergunta é assim: gosto muito de macarrão, pão, arroz e batata. Porém, todos esses alimentos engordam. Como que eu faço, Nutri? Quero emagrecer e eu gosto disso. Eu gosto de pão, gosto de batata, eu gosto de arroz, eu gosto de macarrão e eu quero emagrecer. E aí, como que faz?
Então desiste da vida? Corta os pulsos? Desiste? Não, calma, pera, me escuta. Como eu já falei com vocês, o meu foco é emagrecer sem sofrer. E uma das técnicas que eu sempre utilizo é uma técnica que eu nomeei de QFQ, tá bom? Então você vai colocar essa técnica QFQ na sua vida, você vai colocá-la na sua vida para todos os seus alimentos, principalmente os alimentos que você gosta, e a gente vai conseguir colocar na sua dieta, tá bom? Pegou papel e caneta aí? Vocês já entenderam a respeito de qual que é o cálculo, né? Então agora eu vou explicar para vocês a respeito dessa técnica. QFQ. Claudinha Fernandes, coisa linda da vida. Isso aí, hashtag emagrecer sem sofrer. Tô gostando disso. Então, ó, o que significa o QFQ? O primeiro Q significa qualidade nutricional, o F significa frequência e o último Q significa quantidade, tá bom? E aí você vai ajustar. Igual você citou que você gosta de pão. Vamos melhorar esse pão? Ao invés de você comer esse pãozinho que você tá acostumado, lotado de açúcar, lotado de farinha branca, vamos fazer um pão então com outro tipo de farinha? Vamos fazer um pão diferente? Vamos fazer um pão low carb? Vamos fazer um pãozinho de frigideira? Vamos fazer um pãozinho de micro-ondas? E aqui eu já vou dar spoiler que sexta-feira tem receita nova de pão. Só receita de pão, tá bom? Preparei uma receita assim, mega deliciosa, super fácil pra vocês. E na sexta-feira vai estar sendo postado no canal do YouTube. Então, se você não se inscreveu, procura lá Nutri Aline Azevedo, tá bom? Então tá, ajustou a qualidade desse pão. Se você ajustou a qualidade desse pão e ele ficou com uma qualidade muito boa, agora nós vamos ajustar o quê? Frequência. Se a qualidade tá alta, a frequência pode ser alta. Então é diretamente proporcional, tá? Quantidade, qualidade e frequência. Diretamente proporcional. Então, se a qualidade nutricional é alta, a frequência também é alta. Então, você pode, inclusive, comer todo dia. Como exemplo, tem a receita do bolo que eu postei. Gente, vocês viram o bolo que eu postei de chocolate? Saudável, zero farinha, zero açúcar, zero lactose, zero glúten e delicioso. Isso é uma opção que é uma qualidade nutricional muito alta. E aí, você pode aumentar a frequência. Então, Aline, você tá falando que eu posso comer bolo de chocolate todo dia? Pode. A Nutri deixa. Tá entendendo? É isso, gente. É isso. É emagrecer sem sofrer. Você tá vendo essas pessoas que estão comentando aí? Hashtag emagrecer sem sofrer. Hashtag emagrecer sem sofrer. Que estão participando do meu grupo do Telegram. Que estão lá juntinho comigo. Que estão pegando as dicas mais quentes do momento. Então, se você ainda não tá participando, corre pra lá pra você não ficar fora. Tá bom? Por último, a gente ajusta o que? A quantidade. Tá? E aí, você... é uma qualidade alta, então é frequência alta, a quantidade pode ser relativamente alta. Falando, por exemplo, do bolo. Normalmente eu indico para lanches, os meus pacientes, se for comer um bolo normal, que você compra na padaria, é uma fatia de bolo. E o que é uma fatia de bolo? Qual que é a referência? Eu peço para juntar 3 dedinhos e essa seria uma fatia de bolo. No caso desse bolo que eu passei a receita, que quem não tá entendendo o que eu tô falando, olha lá no feed, vai ver lá. É uma das últimas receitas que eu postei, ou a última, se eu não me engano, bolo de chocolate. Ele tem uma qualidade nutricional tão alta que você pode aumentar a frequência, então pode comer todo dia e você pode aumentar a quantidade. Então, ao invés de você comer uma fatia, que é 3 dedinhos assim, você pode comer 2 fatias. E ser feliz, e comer gostoso, e ficar feliz com a Nutri, e poder encher a boca e falar com seus amigos assim, na minha dieta tem bolo de chocolate, tá bom? Sejam espertos quanto a isso. A Lilian colocou lá, ó, Liliane, né? Ô Lili, hashtag emagrecer sem sofrer. Isso aí, Lili. Muito feliz de ver todos vocês aqui participando, tá bom? E assim por diante, que você tem que fazer com todos os outros alimentos. Então, gosta de macarrão? Primeiro, vamos melhorar a qualidade nutricional do macarrão, que seja um macarrão integral. Só que aí, mesmo ele sendo integral, tem uma quantidade de farinha, concorda? Então, a gente já não consegue que a frequência seja muito alta, né? Porque tem uma farinhazinha aqui mesmo, ele sendo integral, tem uma farinhazinha. Então, a frequência não vai ser muito alta, mas ele pode acontecer sim. E depois você ajusta a quantidade, tá?
Outra coisa, Aline, mas eu gosto muito de macarrão, eu quero muito comer macarrão, eu quero comer macarrão todo dia. Aí você precisa melhorar muito a qualidade nutricional. O que você pode fazer? Você pode fazer um macarrão de abobrinha, você pode fazer um macarrão de... Eu vi um dia desses, tem uma fábrica, que eu não vou falar o nome, eu não tô recebendo nada pra isso, não vou divulgar, mas assim, eles fizeram um espaguete de palmito, eu acho que é. Tipo assim, é vegetal, então pode. Então tá tranquilo. Entendeu? Ah, vou fazer um espaguete de abobrinha. Ó, beleza. Pode comer todo dia. Porque você melhorou, você elevou tanto a qualidade nutricional desse alimento que a frequência e a quantidade pode ser alta. Tá? E assim por diante. Então, ó, das perguntas que eu selecionei, que tinham me enviado aqui, que eu vi que tava mais repetindo e que sempre acontece, que é em relação a jejum, dicas para perder barriga e pão, essas coisas, massa que sempre aparece, se engorda, se não engorda, eu já respondi. E aí eu respondi essa última pergunta a respeito de pão, macarrão, arroz, batata, explicando que se você melhora a qualidade nutricional, você aumenta a frequência, você aumenta a quantidade. Agora, a primeira pergunta que ela me fez nessa pergunta foi: pão, macarrão, batata, engorda? E aí, presta atenção que eu vou falar aqui, presta atenção que eu vou falar, eu quero que você entenda isso a última vez. Não existe, tá? Eu tô olhando pra você, tô falando com você. Não existe alimento nenhum que separadamente vai te engordar ou te emagrecer. Entendeu? Então, não existe essa de eu te falar que pão engorda, ou que macarrão engorda, ou que maçã emagrece, ou que água com limão emagrece. Não existe isso. Não existe. O que existe é combinações de toda essa sua alimentação adaptada ao seu propósito, nas quantidades ideais. Tá? Ok? Entendidos? Então, todas as vezes que você pensar assim, tapioca engorda, macarrão engorda, não sei o que engorda, eu quero que você lembre disso, que nenhum alimento engorda ou emagrece isoladamente. A gente precisa da junção do todo. Tá bom? Espero que tenham entendido. Se tiver mais alguma pergunta, dá tempo aí, ó. Cara, você é muito top. Espero muito emagrecer sem sofrer. Lu, prometo, você tem minha palavra, Lu, você tem minha palavra. Eu vou transformar essa jornada, esse período de seu emagrecimento o mais prazeroso possível. De verdade, eu quero que você fale igual meus pacientes sempre falam. Nossa, nem parece que eu tô fazendo dieta. Ana Clara, melhor nutri da vida. Coisa linda. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Dá tempo uma última pergunta, gente. Deixa eu ver aqui. Essas dicas servem para estômago alto? Serve sim. Gente, onde que já existe seca barriga? Como assim, Lu? Seca barriga? Chá? Seca barriga? O que é seca barriga? Como assim? Gente, que linda, Fabi, ó, hashtag emagrecer sem sofrer. Um monte de gente colocando hashtag emagrecer sem sofrer, amei isso. E o café que eu amo, o café é super bem-vindo. Só que você não vai lotar o café de açúcar, né, bebê? Não lota o café de açúcar não, viu, baby? Que aí... não tô achando nenhuma dica. Nenhuma pergunta. Aqui, ó. A Fabi mandou assim: arroz branco e meu cafezinho é sagrado. O café pode tomar, não indique tomar depois das 17 horas, não é legal, tá bom? Arroz branco, posso consumir? Pode consumir tranquilamente, tá? Só que tem que ser em quantidades ideais e na frequência ideal. Eu prezo por sempre... Gente, a gente tem que respeitar os padrões alimentares, tá? Então pensa comigo, se você me pergunta: Nutri, arroz branco, eu posso comer? Pode comer. E olha só que legal, o nosso padrão alimentar brasileiro, ele diz o quê? Arroz com feijão sempre. Na maioria das casas a gente vê isso, arroz com feijão. E por que existe essa combinação? Porque juntando o arroz com feijão, a gente tem ali proteínas de alto valor biológico. Então aposte, acredite
no seu padrão alimentar do seu país, que é isso que funciona, é essa variedade que funciona. Então pode sim consumir. Aline, mas eu não gosto de arroz integral, você falou que precisava melhorar. Meu amor, eu não te falei que eu gosto de atender e trabalhar com o foco de emagrecer sem sofrer? Se você não gosta, você não come. Eu também não gosto, gente, eu detesto arroz integral. Só que qual que é a diferença do arroz integral pro arroz branco? A diferença do arroz integral pro arroz branco é a quantidade de fibra, tá? E aí, se você vai consumir um arroz branco, você não vai ter ali uma quantidade de fibra ideal. Consuma essas fibras então de uma outra forma. E não come algumas frutas com casca ou com bagaço. Investe em folhas, rúcula, alface, couve. Se você consumir essas fibras em uma outra opção, não tem problema nenhum, tá? Eu não como arroz integral, porque eu não gosto mesmo, tá? E não me faz falta. Peraí. Ana Clara tá falando assim, fala do jejum intermitente, o que comer 18, 16. Ana Clara, no começo da live eu falei só sobre jejum. E eu dei assim, ó, uma super explicação. Eu vou encerrar daqui a pouquinho, e na hora que eu encerrar eu vou deixar salvo por 24 horas. Aí você pega o comecinho que aí você vai entender, tá? Tem muita diferença o arroz branco pro integral? Como eu falei com vocês, a diferença é a quantidade de fibra. Mas se você não gosta, se você sofre por causa disso, você consuma essas fibras, então, de uma outra forma. Combinado? Gente, então é isso. Ah, vou responder só essa aqui. Só essa aqui, ó. Na Celeste. Deve ser Celeste, né? Vou te chamar de Ná. A Ná perguntou assim: macarrão sem glúten pode? Eu quero emagrecer e eu quero comer macarrão. Eu posso comer um macarrão sem glúten? E aí, tá tudo bem? Então, vamos desmistificar as coisas aqui. Vamos quebrar esse mito. Gente, o macarrão sem glúten, ele não possui glúten. Mas ele tem ali embutidos alguns tipos de farinhas. Então ele continua sendo um alimento não tão ideal para quem tá fazendo uma dieta low carb, para quem quer emagrecer. Porém, ele é um alimento indicado para quem tem intolerância ao glúten. Isso aí. E aí, se você é intolerante ao glúten, meu amor, você tem que consumir alimentos sem glúten mesmo. Agora, se você não é intolerante ao glúten, não tem intolerância ao glúten, não tem intolerância à lactose, por quê? Por quê? Por quê, Senhor? Você vai ficar comendo alimentos assim? Faz isso não. Você vai gastar dinheiro, porque tudo sem essas coisas é mais caro. De verdade. Olha só, eu não tenho intolerância à lactose, graças a Deus, mas eu tenho uma restriçãozinha ao glúten. Eu já reparei. Mas eu sei que é só quando eu como quantidades maiores. Eu não compro alimentos zero glúten, que eu acho caro, de verdade. Eu acho desnecessário você gastar dinheiro comprando um alimento se você não é intolerante. E mais desnecessário ainda se você está apostando em emagrecimento, porque aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem um glúten, tem a ver com intolerância, tem a ver com pessoas que são celíacas, tá? Ah, Fabi, eu que tô apaixonada com vocês. Gracinha participando de tudo. Gente, ó, a última pergunta, prometo. A Flávia mandou assim: e os pães integrais? Flavinha, baby, presta atenção. Pães integrais. Comer ou não comer? Vou engordar ou não vou engordar? De novo, é a mesma questão do macarrão, é a mesma questão do arroz. Só que o pão é um alimento mais processado que o arroz, né? O arroz já chega pra você já grão, ele é mais vegetal. Se tratando do pão integral, a única diferença dele pro pão branco é a quantidade de fibra. E aí, mais uma vez, eu falo, não precisa ter sofrer se você não gosta, tá? Se você não gosta do pão integral, come o pão branco mesmo, só que em quantidades adequadas para o seu objetivo. E aí você introduz essas fibras através de outras coisas. Coloca na sua alimentação chia, linhaça, consome frutas com casca, ou então frutas com bagaço, laranja, mexerica. Consome bastante água e bastante folha, alface, couve, que aí fica tudo certo, tá, meu amor? Ah, gente, maravilhosa são vocês.
Muito obrigada, a live de hoje foi uma delícia, adorei todos que estão participando aqui, que colocaram hashtag emagrecer sem sofrer. Isso quer dizer que vocês estão participando e estão comigo.